Queridos irmãos, graça e paz, uma boa noite. Pastor Pedro aqui, trazendo para vocês mais uma reflexão do nosso estudo Princípios e Doutrinas Batistas da Escola da Vida Cristã. Nós estamos agora no segundo momento das doutrinas, segunda aula das doutrinas batistas. E talvez seja a mais importante doutrina batista, que é a doutrina de Deus, ou quem Deus é. Dentro dos estudos teológicos, esse tipo de estudo é tão importante que se torna uma disciplina, uma matéria chamada teontologia. Teontologia, o estudo de Deus, o estudo do ser de Deus. Eu quero começar o nosso estudo com um texto bíblico que está em Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14. Veja só o que a Bíblia diz. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou. Amém? E que o Senhor nos abençoe nessa ministração e nessa aula. Queridos irmãos, o estudo do ser de Deus é um aspecto fundamental na vida do crente. O crente, o próprio nome nos diz, aquele que crê, o crente acredita em algo. Geralmente, alguém é crente em alguma coisa, né? Mesmo os não cristãos são crentes em alguma coisa, eles acreditam em alguma coisa. Nós somos crentes porque cremos em Deus. E entender quem Deus é fundamental, é importantíssimo. Mas aqui pode já surgir uma pergunta: como nós podemos conhecer a Deus se ele é invisível? Ou como nós podemos conhecer a Deus se ele é bem maior do que nós, do que a nossa capacidade de conhecê-lo? Então, nosso estudo de hoje é para tentar clarificar algumas ideias, algumas dúvidas que possam surgir na sua cabeça, como surgiu na cabeça de Moisés. Moisés foi convocado por Deus para livrar o povo do Egito, e Moisés ficou com esse questionamento: Deus, o que eu vou dizer para o pessoal? Senhor, o que eu vou dizer para os israelitas? E Deus resume uma expressão sobre quem ele é com apenas uma frase bem pequena: Eu sou, o eu sou me enviou. É interessante perceber por que Deus se revela com duas palavras, né? Eu sou, para Moisés, e manda Moisés dizer isso aos israelitas. Bom, apesar disso não estar claro no texto, a gente pode pensar algumas coisas. A primeira delas é que Deus está resumindo de forma bem ampla aquilo que ele é. Imagina se Deus começasse a dizer a Moisés quem ele é, todos os seus atributos, todas as suas características. Moisés, com toda certeza, não decoraria nem a metade daquilo que Deus é, pelo tanto de características e atributos que Deus tem. Então, Deus usa uma expressão, um verbo que demonstra grandeza, um verbo que demonstra infinitude, eternidade, né? Alguém que é, quando Deus diz eu sou, ele está dizendo eu sou nessa totalidade, soberania e grandeza que só eu tenho, que só eu possuo, né? Dentro dos estudos teológicos, nós estudamos a diferença entre ser e estar, né? Quando Deus diz que ele está dizendo algo do o que significa ser. Ser significa algo que existe sempre, né? E estar significa algo passageiro. Nós temos várias características nossas, humanas, que são passageiras, né? Pais, filhos, profissão, tudo isso é passageiro. Quando Deus diz que ele está revelando uma característica muito valiosa do seu próprio ser, que é a sua eternidade e sua soberania. Eu sou o que sou. Muito bom. A partir desse texto, então, nós vamos tentar compreender quem é esse eu sou, quem é esse o Senhor, nosso Deus. A primeira
característica sobre Deus que é importantíssima para nós é o fato de que ele é um ser pessoal e um ser infinito. Grave bem esses dois atributos. Deus é um ser pessoal e um ser infinito. São dois atributos, duas características fundamentais para a nossa fé. Quando nós falamos que Deus é um ser pessoal, nós estamos dizendo que ele é uma pessoa, ele tem pessoalidade, né? Ele tem personalidade. Por que isso é importante? Para nos livrar de um erro de achar que Deus é uma grande máquina, ou é uma grande força, uma grande energia. Muitos estudiosos que tentam entender quem Deus é têm visões equivocadas, dizendo que Deus é um ser inteligente apenas, ou uma grande energia que criou todas as coisas apenas. Não. Deus é uma pessoa. Ele tem pessoalidade. E por que isso é importante? É porque a gente livra desses erros, de achar que Deus é uma grande máquina, um grande computador. Eu já ouvi pessoas falando isso, que Deus é uma grande energia. Não, Deus é uma pessoa, um ser. E por causa da pessoalidade de Deus, por causa que Deus é um ser pessoal, ele se revela como uma pessoa, ele se manifesta a nós. Deus não precisava se revelar a nós. Ele não diminui nem aumenta quem ele é, se revelando a nós, mas porque ele tem pessoalidade, ele se revela a nós, ele voluntariamente se expressa a nós a partir da Bíblia, a partir da natureza, a partir de Cristo Jesus. Então, ser pessoal é algo incrível sobre a própria característica de Deus, né? Isso é muito bem expressado quando Deus visita Adão e Eva no jardim. Veja, uma pessoa, um ser que está visitando a sua criação, ele vai até a criação e ali se identifica como o próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa essa experiência de comunhão com ele. Quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, no meu ponto de vista, a principal característica não é nem que somos seres racionais e inteligentes. A principal característica que nós temos da imagem e semelhança de Deus é a pessoalidade, é a capacidade de estabelecer relacionamentos com os outros que são da mesma espécie que nós. Outras pessoas que também são criadas por Deus, né? Quando Deus diz façamos o homem, perceba, há aí um verbo no plural, em que Deus está dizendo Pai, Filho e Espírito Santo estão criando o homem à nossa imagem e semelhança. E qual imagem e semelhança a Trindade carrega? A capacidade de se relacionarem perfeitamente uns com os outros. Então, essa característica é da pessoalidade de Deus, de estabelecer comunhão, relacionamentos, é dada a nós. E veja que coisa maravilhosa, né? A raça humana se constrói a partir desse poder de nos relacionarmos, marido e mulher, pais e filhos, amigos, enfim, vários tipos de relacionamentos. Então, dizer que Deus é um ser pessoal é algo fundamental, tanto sobre quem Deus é, como sobre quem nós somos. É importante dizer também que Deus é infinito. Deus é infinito, ou seja, Deus é um ser pessoal não criado e eterno, né? A Bíblia já começa com essa verdade. A Bíblia não está querendo dizer de onde Deus veio. Ela já começa dizendo: Deus criou as coisas. No princípio criou Deus céus e terra. Tem duas palavras importantes em Gênesis 1, né? Princípio e céus e terra. São duas condições para que qualquer coisa exista, né? Menos Deus. Deus não precisa dessas duas coisas para existir, porque ele está acima delas. Que duas coisas são essas? E aí a gente lembra de uma aulinha de física. Espaço e tempo. Quando a Bíblia diz no princípio, princípio nos lembra uma palavra que fala sobre o tempo. Deus é um ser que não está preso ao tempo, né? O salmista dizia isso, que o tempo para Deus, um dia é como 1000 anos, né? A Bíblia nos mostra essa verdade, vários salmos nos mostram essa verdade, de que Deus é um ser que está acima do tempo. Então perceba, o que nós precisamos entender é que quando a Bíblia diz no princípio criou Deus, é como se Deus
começasse a criar as coisas, e a primeira delas é dando um tempo, né? Um start, um início no tempo, porque tudo que vem a existir precisa estar no tempo. E céus e terra significa um espaço, um espaço. Tudo que existe está no espaço e no tempo, né? São condições básicas para que as coisas possam existir. Tudo que existe está dentro do tempo e do espaço. Apenas Deus está fora porque ele é o criador do tempo e do espaço. Então ele é um ser infinito. Ele não foi criado, né? Ele não foi criado. E isso demonstra a sua grandeza, a sua infinitude, algo que nós não conseguimos nem compreender direito esse atributo de Deus, da eternidade. Mas uma coisa é certa: se Deus não fosse eterno, ele deixaria de ser Deus. Por quê? Algo deveria estar antes dele, né? Então, a eternidade de Deus, ou a infinitude de Deus, é uma característica fundamental. Alguns vão tentar diferenciar eterno de infinito, né? No nosso estudo aqui, eu não quero trazer essa diferenciação. Alguns vão dizer que só Deus é eterno, mas existem outros seres infinitos, como os anjos, porque apesar de terem início, não terão fim. A alma humana, né, tem início, mas não tem fim. Então, alguns dizem que aquilo que tem início, mas não tem fim, é infinito, e aquilo que não tem início é Deus unicamente, e então se diz que ele é eterno. Mas essas duas características são centrais para nós. Deus necessariamente é um ser pessoal e necessariamente é um ser infinito. Outra coisa importante sobre Deus são alguns atributos básicos. Ao estudarmos sobre Deus, percebemos que ao longo da Bíblia, Deus se revela em atributos. Algumas características de Deus são reveladas ao longo da Bíblia. Por exemplo, existem alguns atributos de Deus que são revelados só após a queda. Olha que coisa interessante. Apesar do pecado ser algo terrível na história do ser humano, algumas coisas sobre Deus só são conhecidas depois do pecado. Então, por exemplo, nós temos um conhecimento maior de Deus do que Adão. Adão não conhecia o Deus Redentor, o Deus redentivo, revelado em Cristo Jesus. Nós hoje temos o conhecimento da ira de Deus, porque a ira se manifesta por causa do pecado, né? Então, alguns atributos de Deus são manifestados após a queda. Nós dividimos os atributos de Deus em duas categorias: atributos comunicáveis e incomunicáveis. Existem alguns atributos de Deus que ele não compartilha. Esses são os incomunicáveis. Alguns exemplos: a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a plena justiça de Deus, né? Nós não temos a oportunidade de experimentar a justiça plena de Deus, mas alguns atributos de Deus são comunicáveis, sua misericórdia, ou seja, eles são compartilhados, manifestados à sua criação. A graça, o amor, a santidade. Então existem atributos incomunicáveis, ou seja, que só Deus possui, e alguns atributos que ele possui, ele é o autor, e ele também se revela. Ele compartilha esses atributos, né? Outras coisas importantes sobre Deus é que ele é um ser criador e sustentador de todas as coisas, né? Só Deus tem o poder de criar todas as coisas. O verbo em hebraico para criar, no princípio criou Deus, criar é bara. Bara significa criar a partir do nada. Quando nós dizemos que Deus é criador, ele é um criador diferente, ele cria coisas a partir do nada, pelo poder da sua palavra. Nós criamos coisas, mas na verdade modificamos algo que já existia. Deus cria tudo no nada. E também ele é sustentador de todas as coisas, né? Deus é um grande legislador do mundo, ele tem o poder de controlar todas as coisas, tanto as ações humanas quanto as coisas da natureza. Então imagina que quando Deus disse haja luz, ele está criando também as leis que estão coordenando a luz, né? O movimento de rotação, translação, a lei da termodinâmica. Quando Deus cria as plantas, ele também cria a fotossíntese, as leis que fazem as plantas
procriarem e existirem. Então, dizer que Deus é criador e legislador ou sustentador significa que ele cria tudo e sustenta tudo com a força do seu poder. Para a gente caminhar para o fim, existe um outro aspecto sobre Deus muito importante, que é o fato de que Deus é um ser único que se revela em 3 pessoas, né? Talvez essa seja uma definição mais básica sobre a Trindade. Deus não é 3 deuses, Deus é um Deus só, ele é único, que se revela em 3 seres, né? Nós chamamos isso de economia da Trindade. A Trindade, cada ser se revela, se manifesta a partir de um aspecto. Então perceba, o Deus Pai tem características próprias, o Deus Filho tem características próprias, o Deus Espírito Santo tem características próprias. O Deus Pai é o Criador e sustentador de todas as coisas, é o justo juiz, é o Senhor poderoso, é o Deus Santo. O Filho tem características que lhe são próprias, ele é o Verbo encarnado, ele é o Redentor, ele é o Salvador. O Espírito Santo tem funções próprias, ele é o Consolador, né? Nós chamamos isso de Paráclitos, aquele que consola, ele é aquele que convence o homem da justiça e do juízo, ele é aquele que sela o homem, trazendo a salvação e a garantia da vida eterna. Então percebam que cada ser divino da Trindade tem características e funções bem específicas, né? E ao longo da história, eles se revelam em momentos específicos. Há o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Mas a manifestação do Espírito Santo é temporária. Ela é presente na vida de homens de Deus em alguns momentos. Depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo está presente em nós. Ele está conosco, né, a todo momento. Ele está presente em nós. Então percebam que Deus também é um ser triuno, né? É a própria Trindade. Um dos textos que mostram isso é o batismo de Jesus, né? Ali há a presença em um só instante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Existem vários outros atributos de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. São atributos que o próprio Deus possui. Então, entender quem Deus faz toda a diferença na vida do cristão. O nosso estudo de hoje foi buscar entender um pouco mais sobre o eu sou, né? O eu sou. E a gente percebeu várias coisas. Por fim, o nosso Deus é o nosso juiz, que irá nos julgar, e Jesus Cristo também é o nosso advogado, que nos justifica e nos coloca diante do Pai, justificados, e assim podemos experimentar a vida eterna. A Trindade tem preparado a Nova Jerusalém para o povo eleito de Deus. Então nós viveremos eternamente com Deus, podendo conhecê-lo mais e mais a cada dia. E a coisa mais maravilhosa é que por toda a eternidade nós ainda poderemos conhecer um pouco mais de Deus, porque Ele é grandioso, Ele é o Eu Sou, né? O Eu Sou. Que Deus nos abençoe, que isso possa fortalecer a nossa vida em comunhão com o Pai. Fiquem todos na paz.